Cumprimentos, irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência às gravações da matéria agora de Panorama do Pentateuco e Históricos, ok? Panorama do Antigo Testamento, livro do Pentateuco, né, os livros do Pentateuco, e também os classificados como históricos. Vamos dar sequência então na página 29, ok? Pegue seu material, pegue também a sua água e abra na página 29, tratando acerca do Êxodo. Livro de Êxodo. Eu vou até trazer aqui uma imagem à tela que está relacionada a esse estudo. Vamos lá. Êxodo, temos aí alguns dados, né, acerca do livro. Vamos seguindo então a partir da página 29, livro de Êxodo. Ele nos traz aqui um texto introdutório. O livro de Êxodo não poderia ser facilmente compreendido sem o livro de Gênesis. E sem Êxodo, o livro de Gênesis nos daria uma história incompleta. Frase de Donald D. Turner. Ele vai usar em outros momentos algumas referências desse autor. Então é um autor bem importante na bibliografia aqui deste material da FAESP, ok? Depois de termos estudado panoramicamente o livro de Gênesis, faremos o mesmo com o segundo livro da Bíblia, ou Êxodo. Êxodo e sua importância agora, é o subtítulo. Diante da reflexão de Turner, acima é possível perceber que os dois primeiros livros da Bíblia dependem um do outro, estão numa relação, bastante próxima. Com a expressão pois de verso 1, que abre este livro, podemos concluir que é a continuação de Gênesis. Então estão muito interligados, de fato tem uma continuidade lógica aí no texto, na continuação do texto. Além de sua veracidade comprovada por diferentes áreas de pesquisa, temos acima o testemunho do Novo Testamento, em que diferentes situações e passagens citam o livro de Êxodo, como vemos em algumas referências aqui elencadas. Cita Mateus 15:4, também 7 ao 10, referindo-se a Êxodo 20, verso 12, e também o 21:17. Mateus 19, 18 e 19, em referência a Êxodo 20, 12 ao 16. Fica evidenciado aqui a grande importância e o quanto este livro é indispensável para a compreensão de toda a Bíblia Sagrada, ou de toda a Sagrada Escritura, conforme veremos à medida que o estudarmos. Então vamos dando sequência aqui nas primeiras leituras e vamos partir para alguns esclarecimentos já, ok? Ainda na página 30 você tem tema. Os hebreus o chamaram inicialmente de Ve'ele Shemot, como está aí em tela, tá? Ve'ele Shemot, conforme o uso que os hebreus fazem de dar as frases iniciais do livro como título para ele mesmo. Então, devido a essa frase inicial para o livro, ela é aproveitada como título. Então, os hebreus têm este hábito, essa estratégia, o que diferencia-se quando ocorre a tradução para o grego, a Septuaginta, onde a partir de um tema geral é dado então o título. Gênesis para início, Êxodo como saída, como está em tela, título. Do grego é saída, do hebraico é Ve'ele Shemot. Estes são os nomes. Para Levítico, um título que está relacionado às atividades, tá? Enquanto no hebraico será Vaikra, Números, e assim vai. Deuteronômio, que é a lei posterior, a última lei, tá? Então você tem essa diferenciação de estratégia para a nomenclatura. Enquanto um dá um título visando expressar o tema geral do livro, o outro aproveita as primeiras frases deste mesmo livro. São estes, pois, os nomes. Já os tradutores da Septuaginta chamaram de Êxodo, saída, conforme eu acabei de explicar. Autoria. Iniciemos esta parte com as palavras de Leo G. Cox. O texto é bastante claro ao indicar que o autor foi testemunha ocular dos acontecimentos descritos no livro. As vívidas descrições das pragas no Egito
das trovoadas no Sinai e do maná no deserto requerem a presença renina testemunha. Os detalhes minuciosos relacionados com as fontes de água, as palmeiras de Elim e as 2 tábuas de pedra, a adoração do bezerro de ouro, muitos outros elementos apontam a testemunha ocular. Ele está defendendo a partir das descrições detalhadas, né, acerca de características geográficas e acerca de fatos históricos que não são descritos com um certo distanciamento ou de modo generalizado, mas são descritos com minúcias de detalhes, o que dá um entendimento de que de fato aquele autor esteve presente aos eventos. É o que acontece com o Evangelho de João. O Evangelho de João também tem fortes indícios acerca de sua autoria, devido a algumas descrições muito específicas, como do tanque, tá certo? O tanque de Betesda. São dadas descrições que não seriam possíveis se a teoria de que a igreja posteriormente que o tenha escrito não teria essa riqueza de detalhes, não conseguiria. Um autor posterior, como é sugerido pela alta crítica textual, um autor posterior que não esteve envolvido com os eventos, que não esteve no lugar, que não esteve presente à cena, não teria a desenvoltura de dar tantos detalhamentos que posteriormente podem ser comprovados, ok? Então, o Evangelho de João também acontece essa questão de detalhamentos que o evangelista fornece em relação aos lugares, mesmo que ele não tenha ele não tenha se dedicado tanto a escrever acerca de descrição, né, de lugares, né, de eventos. Ele foca mais nos discursos, na fala de Cristo, mas as descrições que ele faz são muito precisas. São de fato comprovações de que o autor esteve presente, que o autor esteve aos eventos e descreveu lugares por ele conhecido ocularmente, pessoalmente. É o mesmo que acontece aqui em relação ao livro de Êxodo para com Moisés. Moisés esteve no Monte Sinai. Moisés esteve envolvido diretamente com o evento das pragas que foram lançadas sobre o Egito. Então, devido a esse envolvimento pessoal, ele tem todo esse poder de detalhamento sobre esses eventos nas suas descrições, porque ele esteve presente a eles, esteve diretamente envolvido com isso. Tá? Então, é uma forma importante de comprovação. Na página 31, portanto, ainda que existam os que sejam contrários à atribuição da autoria do Êxodo a Moisés, inclusive pelos liberais, no entanto, a veracidade do livro, comprovada por explorações arqueológicas e por nada opor-se a isso pelo texto em si, seguimos com a tradição de que Moisés é o seu autor. Ele cita aí essa frase e fortalece essa alegação da autoria mosaica a partir do poder de descrição que ele tem sobre os eventos e lugares, tá certo? Lugares, inclusive, lugares ermos, lugares desérticos, lugares de pouca movimentação, como é o caso da parte sul da península do Sinai, uma parte totalmente desértica, o Horebe, né? A cadeia do Monte Horebe, que fica ao sul da península do Sinai, tá? E os eventos ali ocorridos, as palmeiras de Elim, conforme ele descreve aqui. Então, assim, coisas bastante características para que um autor posterior se aventurasse numa descrição que posteriormente poderia vir a ser analisada e comprovada ou não, né? Então você tem essa situação em cujo evento só pode estar seguro aquele que esteve presente. Com relação à data, a data mais tradicional é de 1440. Existe uma proposição aqui de uma data mais recente, tá? Uma data posterior, uma data anterior, uma data posterior. A data anterior é a mais tradicional. A data posterior é uma possibilidade levantada a partir de algumas outras pesquisas. Essa questão da datação ela sempre é difícil, tá? Então existem fortes evidências que sustentam as duas possibilidades.
mas seguindo uma tradição bíblica mais ortodoxa, vamos colocar assim, sendo mais fiel à descrição bíblica, nós ficamos com a data mais antiga, de 1440, para a autoria do Êxodo, tá? Mas tem um parágrafo aqui que comenta acerca da autoria mais recente. De acordo com alguns estudiosos, a data atribuída à escrita do livro de Êxodo é 1290 a.C., considerando a construção da cidade de celeiros no delta do Nilo, 1229, tá? Tá aqui 1290, considerando essas datas, né? Considerando a construção da cidade de celeiros no delta do Nilo, 1292 a 1232, 1292 a 1232, por Ramsés, 1292 a 1234, o que de acordo com as escrituras sagradas a respeito da ocupação de Jericó em Canaã no final do século XV a.C. Então eles lançam para frente essa possibilidade da saída, né, do Êxodo, tentam aproveitar algumas evidências a partir dessa descrição de cidades que teriam sido por eles construídas, tá? E a datação que foi estabelecida, né, pelos testes que é feito na arqueologia, artefatos encontrados, cerâmica, objetos que são testados, os testes de carbono 14, que não são tão exatos, mas conseguem dar uma noção. Então, alguns apontam essa data posterior, só que a data anterior é a que está mais alinhada com descrições bíblicas, partindo da construção do Templo de Salomão, tá? 930, tá? Da era antes de Cristo, aliás, 930 a.C., e recuando, aproveitando inclusive um outro texto em que Jefté, ele numa fala, tá certo? Quando ele está discutindo com alguns inimigos, amalequitas, se não me engano, ele fala acerca de eles estarem ali há 300 anos sem que a terra tenha sido reclamada por eles, o que levaria a entender que eles não têm legitimidade ao requerer aquele território de Gileade, tá? Então ele menciona essa questão de estarem há 300 anos ali. Então você tem esses marcos de datação dentro do próprio texto. E aí a partir deles você estabelece a cronologia recuando até a data de 1445 para a saída, tá, do Egito, 1440, uma data possível para a autoria do Êxodo. Então a gente prefere seguir aproveitando esses padrões que são encontrados dentro do próprio texto, o testemunho do próprio texto bíblico com relação a esses marcos de datação, tá? Esses marcos de datação. Então existem algumas evidências, mas qual é o problema com as evidências? As evidências não falam por si mesmas. Algumas até são muito claras, existem inscrições, existem eventos que podem ser encontrados e relacionados na história a outros eventos análogos. Então com isso você consegue estabelecer uma parametrização sobre essa cronologia, tá? Mas nem todas as evidências são tão claras assim. Então existem evidências que são passíveis de uma interpretação por parte daqueles que estão trabalhando com ela. Então, dependendo daquilo que ele favorece, do tipo de ideia que ele está tentando defender, que ele está tentando comprovar, ele vai fazer leituras distintas sobre os mesmos artefatos, sobre as mesmas descobertas. Então você tem essa situação na qual essas cidades alega-se terem sido construídas posteriormente e relaciona-se estas cidades àquelas que foram descritas no livro de Êxodo, que o faraó obrigava-os a edificar, a construir. Agora, é claro que pode, na verdade, essas cidades tratarem-se de outra construção, sobre a mesma construção anteriormente destruída, tá? Ou a construção talvez tenha ocorrido em um lugar próximo, mas não exatamente naquele. Então você tem algumas situações que podem ser colocadas e que pode sugerir alguma certa ambiguidade naquelas descobertas, né? Então muitas das vezes são feitas importantes descobertas, mas elas acabam trazendo uma certa confusão no entendimento em relação àqueles eventos.
Então a interpretação interpretar aquelas descobertas, o valor delas e como enquadrar elas dentro do quadro histórico maior, muitas das vezes é complicado e acaba demonstrando os pressupostos do pesquisador. Então o pesquisador vai e enxerga aquilo que ele quer enxergar. Tá? Então temos aí essas situações. Página 32, objetivo. Assim como fizemos anteriormente, apresentaremos os objetivos histórico e teológico do livro de Êxodo. Histórica. A contribuição histórica do livro de Êxodo é fundamental, tanto a quem se propõe estudá-lo do ponto de vista teológico, como também aos que estudam a construção histórica dos povos, mesmo porque este livro é o registro mais antigo e fiel da constituição de Israel como nação. Esse relato feito no livro, feito pelo livro do Êxodo, é rico em detalhes quanto à maneira que isso ocorreu, dando-nos detalhes sobre as dificuldades enfrentadas por Israel até que viesse a conquistar a terra prometida e se tornar de fato uma nação organizada. E aí ele vai objetivos históricos, objetivos teológicos, na página 33. O aspecto teológico do livro de Êxodo só poderá ser identificado se nos lembrarmos de que este livro apresenta como ocorreu o livramento que Deus deu ao seu povo, tirando-o do Egito, bem como o processo de libertar os hebreus da idolatria egípcia. Existem 3 grandes acontecimentos neste livro que definem bem seu objetivo: a saída de Israel do Egito, a entrega da lei e a construção do tabernáculo. Então temos aí 3 eventos fundamentais: objetivos históricos e teológicos, conforme apontado, né? O nascimento de Israel, o nascimento do povo hebreu, tá? E claro, é interessante a gente relembrar que você tem uma situação tanto ambígua no final de Gênesis, por isso que ele diz, é uma continuidade, lógico, tá? Êxodo, sem ele, muito do Gênesis ficaria em aberto, então não teria uma conclusão. Êxodo de fato fornece essa história continuada, voltada agora para um outro assunto. Então Gênesis fecha com o relato de que aquele que é o germe, tá? Aquele que é a semente para o povo de Deus, desce em caravana a convite e se estabelece em Gósen, no Egito, tá? Então você tem essa situação favorável no primeiro momento. Eles descem sob a administração de José, filho de Jacó, tá? Vizir do rei do Egito, vizir do faraó. É a situação mais favorável possível. Então eles estão lá como convidados no primeiro momento. Só que de Gênesis para Êxodo há uma virada. É a questão de um novo faraó chega ao poder que não conhecia nada acerca de José. O que eu expliquei para vocês sobre Alto Egito e Baixo Egito. E a constante disputa de uma coroa sobre a outra para dominar todo o território e unificá-lo. E quando assim o faz, ele destrói tudo aquilo que o monarca da outra região havia edificado, construído. Com o agravante de que o monarca que estava reinando sobre o Baixo Egito, região norte, era uma monarquia estrangeira, infiltrada ali. Povos estrangeiros que se infiltraram, que absorveram aquela cultura para si, mas que eram desprezíveis aos olhos dos próprios egípcios, tá certo? Da terra, né? Do território, tá? Os autóctones daquele lugar. Então, quando a população do Alto Egito, da parte sul, consegue reestabelecer o domínio e centralizar todo o poder, eles então têm uma atitude totalmente hostil para com os ixos e invasores e para os seus convidados, dentre eles os israelitas, ou hebreus, que são agora tratados como escravos de alta periculosidade. Todo aquele projeto do faraó para eliminar os homens, inclusive algo que afeta o próprio Moisés, que teve que ser colocado num cesto betumado, descido pelo rio Nilo. Quando encontrado, a sua irmã Miriam vai acompanhando pela borda. Quando encontrado pela filha do faraó, a própria Miriam propõe para ela que possa providenciar uma ama de leite. Ela toma aquele menino como seu filho. A mãe de Moisés, Joquebede, o pai é Amram. Joquebede torna-se a ama de leite do seu próprio filho, Acredita-se que ali ela tenha comunicado durante certo tempo, até o seu desmame,
muito assim do amor pelo seu povo, mesmo que não dê para comunicar doutrina, não havia conteúdo doutrinário, nada disso, tá? Mas do amor pelo seu povo, o amor pelo Deus a quem eles servem, tá? Então, a base estrutural para que Moisés posteriormente tivesse curiosidade por saber quem é o seu povo. Ele estava ali na corte do faraó. Mas quem é o seu povo? Qual a sua origem? Quem são os seus iguais, né? Aqueles que fazem parte juntamente com ele daquela etnia. Então ele passa a ter uma vida dupla. Ele está no palácio, tá? Aprendendo acerca da mais alta ciência da época, tá? A ciência egípcia. Mas ele também mantém algum contato com o seu povo, que estava escravizado, debaixo de um pesado jugo naquele momento. O que vai ocasionar situações muito complicadas, que é quando ele vê um seu compatriota sendo agredido por um egípcio, ele mata, ele toma as dores dele, mata aquele egípcio, esconde na areia. Em outra ocasião ele vê dois de seus compatriotas brigando, e ele pensando que o caso tinha sido esquecido, ele tenta intervir quando eles dizem: quem te constituiu o juiz sobre nós, nos fará a nós aquilo que fizeste ao egípcio, que mataste e escondeste na areia? E aí ele se desespera porque o caso não estava oculto, as pessoas na verdade estavam falando. Aquilo chega aos ouvidos do faraó quando ele retira-se, né, para o deserto, né, para uma região distante. E ele vai viver entre os quenitas durante um tempo, onde ele vai se casar. Então temos aí toda essa situação contextual, que é assim, nós temos uma noção de toda essa linha de continuidade e todo esse contexto histórico da formação do povo de Israel devido a Êxodo. Êxodo é fundamental para esse contexto histórico. E teológico, você tem aqui 3 fatos importantíssimos. A saída do Egito com a travessia do Mar Vermelho. É assim, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não são crentes, não são cristãos, sabem acerca da abertura do Mar Vermelho. Então tem coisas básicas que são universais. O dilúvio de Noé, Noé construiu uma arca. A abertura do Mar Vermelho, Moisés estava envolvido diretamente com isso. Jesus Cristo morreu numa cruz. Então são conhecimentos muito básicos e universais, tá certo? Que estão presentes aí ao conhecimento de todas as pessoas, mesmo que não sejam cristãs. Elas sabem acerca disso. Então, a saída de Israel, né, que envolve a travessia do mar, a entrega da lei, aí você tem o pacto, né, a aliança de Deus com este povo. Então, esse povo serão os filhos eleitos, Deus os elegeu como seus filhos, e o Senhor será o seu Deus. Tá? Israel é o povo escolhido por Deus, e Deus é o único Deus de Israel. Né? O Senhor Jeová, Yahvé, tá certo? É o único Deus de Israel. Você tem a entrega da lei, este pacto, né, com essa aliança firmada de uma forma coletiva com todo o povo. É algo bem importante destacarmos que, diferentemente da nova aliança em Cristo, onde temos a plataforma da salvação individual, cada um tem que zelar pela sua própria salvação, mantendo comunhão com Cristo. Tanto que Cristo diz, né, estarão 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Quando ele estabelece essa analogia, ele diz, olha, é individual. Tanto que mesmo 2 pessoas estando em comunhão uma com a outra, tanto que estão na mesma cama, pode ser que uma esteja em comunhão com Cristo e outra não, mesmo estando em comunhão entre si. E isso não afeta a questão de que aquele que está em comunhão com Cristo não tem domínio sobre a outra tem responsabilidade individual sobre a sua salvação, deveria estar em comunhão com Cristo, mas não está. Então, na ocasião do arrebatamento, uma será levada e outra será deixada. Veja até que ponto chegou essa especificidade da aliança com a pessoa. É muito mais interna, é muito mais interior, é muito mais pessoal, mais singular. Enquanto que no Antigo Testamento a noção é de uma aliança coletiva, aliança com o povo. Um é responsável pelo outro. Por isso que na questão de Acã, muitos padeceram. A família inteira dele foi morta, foi eliminada, porque é uma aliança coletiva. Então existe uma responsabilização coletiva também. Do jeito que Deus é Deus para toda a nação, para protegê-los, prosperá-los, colocá-los na terra prometida, Deus exige de toda a nação de forma coletiva também, de modo que cada um tem que zelar pelo outro para que não permita que o pecado entre em Israel.
haviam leis específicas para coibir esse tipo de situação, onde se percebessem alguém se inclinando à idolatria, alguém se inclinando a algum tipo de atitude perversa, pecaminosa, né, alguma atitude de, por exemplo, idolatria em relação a um Deus estranho, sacrifício de seus próprios filhos, a Moloque, isso ensejaria um juízo, a pena capital sobre este que tal ato cometeu. E aí os próprios representantes ali do povo que aplicariam essa pena capital, removendo de entre si aquele que quebrou a aliança, para que a aliança seja preservada e Deus mantenha sua proteção, sua poderosa mão sobre o povo. É uma aliança de cunho coletivo, tá certo? É um outro entendimento, é uma outra forma de entendimento, uma outra forma de vida. Então temos aí a aliança, a entrega da lei, a construção do tabernáculo, que juntamente com o Levítico vai nos conceder um entendimento muito maior sobre esse sistema sacrificial. Então o Senhor estabeleceu esse sistema que seria posteriormente substituído, porque o sacrifício de Cristo é definitivo e é superior. Entrou no Santo dos Santos e não no lugar santíssimo, no tabernáculo, mas sim no próprio céu de glória, com o próprio sangue, não com sangue alheio, e sem necessitar de fazer sacrifício por si mesmo, porque é santo. Então Jesus Cristo, somos sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Supera, torna obsoleto o tabernáculo, mas o tabernáculo é muito relevante. Toda a sua estrutura é tipológica, aponta para Cristo Jesus. Aponta para a igreja e aponta para o Senhor Jesus Cristo e principalmente o seu sacrifício vicário. Tá? Então temos essa situação que a gente vai analisar melhor posteriormente. Página 34. Chegada de Israel no Egito e a opressão. Aquilo que eu acabei de explicar. A chegada deles foi tranquila porque foram convidados. Vieram a convite do próprio faraó da época, tá? E estavam ali sob a proteção de José, que era vizir. Então, mais favorável que isso, impossível, né? Mas houve essa virada dessa situação histórica e política, e agora eles passaram a ser terrivelmente oprimidos, tá? Veja, o libertador é preparado. Deus, desde o seu nascimento, Moisés experimentou o cuidado de Deus, quando todos os meninos recém-nascidos deveriam ser mortos, mas sua vida foi preservada. Aquilo que eu expliquei também em relação a Moisés, o sistema de perseguição, tá, do faraó, a mentira das parteiras. Isso é bem polêmico na Sagrada Escritura. As parteiras mentiram, sim, mentiram em relação àquela situação das mulheres hebreias, que elas têm os filhos sozinhas, são muito fortes e elas não têm como cumprir a ordenança do faraó de matar os meninos, porque agora os meninos já tinham rapidamente o parto sido realizado, nascem e já estão na proteção da família, então elas não têm como ter acesso mais a este bebê. Elas mentiram, só que mentiram por quê? Porque elas foram coagidas pelo ímpeto criminoso de Faraó. Então você põe na balança a vida de uma criança ou essa mentira. A mentira continua sendo mentira e continua sendo errada, mas ela foi dita devido a um ato coercitivo criminoso de Faraó. Para proteger a vida das crianças, mentiram, ok? A mentira continua sendo mentira, mas o propósito sim foi correto, proteger uma vida. A vida foi protegida mesmo com este ato dessa mentira contada por essas parteiras, né? Moisés volta ao Egito. Deixa eu só ler um trecho aqui da página 35. Diante desse chamado, Moisés colocou alguns questionamentos diante de Deus. Sim, deixa eu ver aqui um pouco antes. Dentro deste contexto de rejeição, necessidade de fuga para preservar a própria vida e incertezas, Moisés recebe de Deus um chamado especial para o cumprimento de uma árdua, porém honrosa missão. Ele está resumindo aqui a situação na qual Moisés está na corte, tá, do faraó, mas continua mantendo um certo contato com a sua família. Acontece aqueles eventos, tá, que eu descrevi. E só um outro ponto que eu quero destacar
quando a gente pensa acerca da permanência de Israel na corte egípcia, tendo contato à mais alta ciência da época, alguns podem pensar que foi necessário que Moisés estivesse naquele contexto para que posteriormente ele tivesse a capacidade de escrever o Pentateuco, né, os 5 livros. E eu afirmo a você que eu não creio nesta necessidade da ciência egípcia, da filosofia egípcia, da religião egípcia, como influenciadora para os textos sagrados. Na verdade, eu olhando para esta situação, para esse fato, o que eu entendo? Eu entendo que Moisés esteve exposto à mais alta ciência de sua época para que a sua capacidade cognitiva fosse expandida, tá? Então você tem essa questão do cérebro ser um músculo e que quando você o expõe a conhecimento complexo e o força, você tem necessariamente um crescimento de poder de capacidade cognitiva. Você tem os dendritos e axônios dos neurônios que ao produzirem, né, ao conseguirem absorver conhecimento, produzem as chamadas sinapses, né? Então essas sinapses se multiplicadas faz com que este cérebro tenha um desenvolvimento, uma capacidade de absorção de saber cada vez maior. Então o conhecimento em si é importante, mas também o que ele gera, essa capacidade de absorção de mais conhecimento. Então você, quanto mais expande, quanto mais se expõe a coisas desafiadoras que exigem o seu pensamento, sua meditação, seu esforço, tá? Que você absorva conhecimentos e guarde informações, isso expande sua capacidade de adquirir mais informações, tá? E aí eu acredito que Moisés esteve exposto a isso para que a sua capacidade cognitiva fosse cada vez mais expandida, para que quando Deus convocasse ele para o processo de libertação de Israel e posteriormente a escrita de toda essa lei, tá certo? A positivação de toda essa lei que lhe foi narrada, né? Que lhe foi comunicada por Deus, ele tivesse de fato a capacidade de absorção de toda essa informação. Deus descreve o tabernáculo e Moisés vai lá e executa e dá a ordem para os artífices que foram envolvidos com o Espírito de Deus e que puderam trabalhar todos aqueles objetos, metais, tecidos e por aí vai. Moisés recebe toda a descrição de Deus com relação ao decálogo, e do decálogo tem todo um desdobramento com mais de 613 mandamentos, sendo alguns negativos e outros positivos. E você tem aí Moisés com toda essa capacidade de absorção dessa informação e registro dela em todos esses textos, produzindo a Torá, né, produzindo os 5 livros chamados Pentateuco. Então acredito que Moisés esteve presente a esse contexto para que a sua capacidade cognitiva estivesse bastante expandida. É um exercício para o cérebro, mas aquilo que está presente na Sagrada Escritura veio por meio de revelação. Foi Deus quem revelou, foi o Espírito Santo que conduziu todo o processo de produção desse conteúdo que fundamental, foi fundamental para Israel e também é para nós, tá? Então tem essa situação, né, que eu queria só apontar. Moisés volta ao Egito, então a situação em que ele foge, tá? Fica junto aos queneus. Lá ele tem um encontro com as filhas de Jetro, ele vai ajudá-los, vai ser recebido ali entre eles. E posteriormente até casa-se com uma delas, né? Uma que é chamada Cushita. Não me recordo agora o nome. Logo a gente vai ter aqui, porque o nome não me veio agora à mente. Mas ele... Zípora, acabei de lembrar, Zípora. Então ele casa-se com Zípora. Depois terá aí, se eu não me engano, 2 filhos, né? Com Zípora. Moisés volta ao Egito, assim como não se sabe ao certo qual era o faraó, por ocasião da fuga de Moisés, também não se pode afirmar qual reinava quando do seu retorno, podendo ser Amenófis II ou Ramsés II. O que se pode afirmar é que esse faraó era poderoso, mau e perverso, impondo grande responsabilidade a Moisés. Arão, irmão e porta-voz de Moisés, disse ao rei do Egito: Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Êxodo 5:1. Faraó, que se considerava e era tratado pelos egípcios
como Deus, não aceitou tal situação e questionou os enviados de Deus. Quem é o Senhor? Êxodo 5:2. Além disso, dobrou a carga de serviços dos hebreus, tá? Que também rejeitou a Moisés, também rejeitaram a Moisés e seu irmão em sua missão. Entretanto, Deus reanimou Moisés a voltar a falar a Faraó, e dessa vez com sinais. E aí vem as 7 pragas, né, do Egito, e esses sinais poderosos que são operados pela mão de Deus, de forma, vamos colocar aqui também, evangelisticamente. Surge toda uma polêmica em relação ao endurecimento do coração de Faraó, tá? Veja, por mais obstinado que fosse Faraó, mesmo sendo ele tratado como Deus, ele era um ser humano. Como ser humano, a certo momento, toda aquela briga e aquelas destruições não compensavam mais para ele. De modo que seria muito mais apropriado que ele permitisse que esse povo se deslocasse dali, que esse povo saísse de seu território. Mas Deus tinha propósitos maiores em relação a todas aquelas realizações, para que aqueles grandes sinais operados ali falassem poderosamente ao coração de Faraó e da população que estava ali, que idolatrava vários deuses. O politeísmo egípcio era gigantesco. De modo que cada nomo, que são as vilas, tinha um padroeiro. E aí você tinha esses deuses que eram padroeiros das vilas, você tinha os deuses que eram cultuados nos templos pelos sacerdotes, você tinha o faraó, que era um deus. Então você tinha uma gama de deuses que eram cultuados ali. Então reverenciavam, se prostravam, tinham mitologias relacionadas a eles, tinham cultos, tinham cerimoniais relacionados a esses deuses. E as pragas enviadas por Deus eram uma demonstração apologética contra a verdade desses deuses, demonstrando serem mentirosos, demonstrando serem falsos e não poderem proteger o Egito como alegavam que poderiam. Então você tem aí um contraponto apologético de Deus contra toda essa idolatria e esse politeísmo egípcio. Assim, Deus endurece o coração de Faraó para que ele persista nessa obstinação, e Deus dê toda a demonstração de seu poder por meio dessas pragas, destruindo a imagem de cada um desses deuses, destruindo a credibilidade de cada um desses deuses. Assim, ao final das contas, isso é uma demonstração da misericórdia, do poder salvífico, Deus oportunizando salvação para todo o Egito, destruindo a mentira e mostrando a verdade. Então por isso que você vê o endurecimento do coração de Faraó e essas poderosas demonstrações aí para todo o povo, mostrando para eles quem é o verdadeiro Deus, que o verdadeiro Deus estava operando milagres e maravilhas. As 3 primeiras pragas, as pragas serviam como uma espécie de julgamento e resposta de Deus à pergunta de Faraó: quem é o Senhor? As 3 primeiras pragas afetaram não apenas aos egípcios, mas também a Israel, já que este povo também estava rejeitando a visitação de Deus. Então serviu como sinal divino também aos hebreus. Eles também sofreram consequências daquelas 3 primeiras pragas para que eles também se convertessem de sua incredulidade. Tá? Você tem uma questão bastante ambígua em relação a este povo que está em Israel. Qual é o seu culto? Qual é a sua adoração? Qual é o seu conhecimento? Então são descendentes daqueles patriarcas, filhos de Jacó, com aquelas características que nos foram descritas em Gênesis, tá? Alguns com um temperamento bastante difícil. Então eles são seus descendentes. E qual é a sua forma de culto? Acredito, a partir dos poucos indícios, que é assim, a lembrança, a memória do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então você tem Abraão, que saiu de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que Deus ia mostrar, e peregrinou em Canaã, e construiu altares, e adorou um Deus que não tem margem de escultura. Então você tem Abraão, adorador de El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Você tem Melquisedeque, adorador de El Elyon.
e Abraão reconhece Melquisedeque ser o sacerdote do Deus Altíssimo, do mesmo Deus a quem ele adora, tá? E você tem esses relatos acerca de Abraão, acerca de Isaac, que permaneceu ali naquela terra, mesmo desértica, sendo abençoado por Deus, tá? E prosperando mesmo no meio daquela dificuldade. Você tem Jacó que parte para junto de seus ancestrais ali em Harã, em Padã Harã, casa-se, traz toda uma família volumosa e permanece na terra até que você tenha a situação de José. Então eles têm essa memória acerca dos seus ancestrais, esse conhecimento passado oralmente, passado por tradição. Então, creio eu que a partir disso eles tentam manter essa coesão entre eles, devido a esses laços de parentesco, tá? E esta memória acerca do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que não será mais apenas essa coisa vaga quando eles forem arrancados dali, levados para peregrinar na península do Sinai, chegando até o Horebe, quando Deus se manifesta agora para eles. Então agora é o Deus que se manifestou no Monte Sinai, tá? É o Deus que se manifestou no Horebe, é o Deus que entregou a lei, as tábuas da lei, tá? É o Deus que se manifestou com voz audível, de forma extraordinária, uma teofania, com grandes eventos cósmicos, né? Com trovões, com relâmpagos, com voz de muitas águas, com um terremoto, e aí tudo isso causa um impacto inicial. Ali nasce a fé hebraica, ali nasce o povo hebraico, tá certo? Numa coesão, ligados por uma aliança com um só Deus, adoradores de um só Deus. Então você tem ali o grande nascimento deles naqueles eventos, né? Naquela grande teofania, tá? Mas no primeiro momento eles estiveram resistentes a estes que foram enviados como libertadores para eles. Eles tiveram que ser atingidos também, para que também se dobrassem diante de Deus. A primeira praga, as águas do Nilo tornam-se sangue. A segunda praga, mais uma vez o Nilo é atingido, pois dele subiam as rãs que invadiam o Egito, alcançando até mesmo o próprio palácio de Faraó. Além disso, essa praga atingiu a deusa egípcia Requete, ou Hecate, cujo corpo era de mulher e cabeça de rã, e no seu ventre nascia o Nilo. Então você tem uma forma de destruir com esta imagem, mostrando que esta deusa nada era e que não poderia impedir a atuação da poderosa mão de Deus que estava julgando poderosamente, estava trazendo pesado juízo sobre Israel e até sobre seu povo também. A terceira praga, nas duas primeiras pragas, Faraó foi avisado. Porém, nessa terceira, Moisés não comunicou ao tirano, que foi pego de surpresa com a invasão dos piolhos que afetaram homens e animais. Além disso, nas duas primeiras, os magos do Egito repetiram os feitos de Moisés, mas dessa vez lhes faltava a vara, pois haviam sido engolidas pela de Moisés, levando-os a reconhecerem o poder de Deus. E você tem aí em Êxodo também esta questão da confrontação com os poderes das trevas, né? Com os poderes malignos que tentam copiar, né? E que tentam se opor à manifestação do poder de Deus. Então Moisés, Deus deu a ele, né? Deus realizou por meio dele esse grande sinal de transformar o seu cajado em serpente. E os magos foram lá e lançaram também seus cajados e os transformaram em serpente. Você tem uma oposição do poder das trevas, mas Deus demonstra a sua superioridade. Aquela serpente devora aquelas outras duas. Então você tem esse poder maligno sendo vencido, mesmo se opondo, sendo derrotado. Mesmo Moisés com timidez, Arão também um tanto reticente diante daquela situação de desvantagem para eles, mas Deus compensa para eles, pesa a balança a favor e garante a vitória, garante que de fato seu poder seja demonstrado e a mensagem seja comunicada. Então você tem essa situação muito peculiar em relação ao poder de Deus, a oposição dos poderes das trevas e a vitória final de Deus sobre esses poderes. Praga somente sobre os egípcios. Após enviar as 3 primeiras pragas sobre os egípcios e hebreus,
A partir da quarta praga, Deus passa a fazer distinção entre os povos, demonstrando soberania e amor para preservar seu povo. Com essas pragas, toda a economia egípcia viria a ser afetada, pois a mesma dependia totalmente da agricultura. Aí você tem a quarta praga das moscas, tá? A praga das moscas. Você tem a quinta praga, desta vez Deus tocou nos gados dos egípcios e preparou e poupou o dos hebreus, tocou no gado dos egípcios e poupou o dos hebreus. Aí você vê uma ofensa direta a um deus egípcio chamado Apis, que era a representação de um touro com os chifres, entre os chifres o disco solar. Então você tem aí a demonstração de que este deus falso também nada pôde fazer para impedir a atuação do juízo de Deus, do verdadeiro Deus. A sexta praga, as úlceras, afetou tanto os animais quanto os homens, inclusive os magos do Egito. Essa praga começou quando Moisés espalhou cinzas diante de Faraó, prática que os sacerdotes usavam, dizendo que fazendo assim estavam abençoando o local. Então Moisés é instruído por Deus a, fazendo isso, demonstrar o que viria, juízo de Deus. O juízo de Deus foi sinalizado até por essa prática que os sacerdotes operavam como se fossem meios abençoadores. E aí trouxe aquelas úlceras, trouxe a terrível praga que causou muita dor e muito sofrimento a todos eles, inclusive aos próprios magos, totalmente desmoralizados agora diante do poder de Deus. Eu falei 7, são 9 pragas, tá? Sétima praga, essa foi a praga da chuva de Saraiva, que ao cair afetou os gados, as plantações de linho e cevada e também as pessoas que não se abrigaram. Diante dessa praga, Faraó confessa ter pecado contra Deus. Então você tem o ser humano sendo quebrantado, o ser humano sendo esmigalhado, né? A sua resistência sendo vencida. E aí é onde Deus vai endurecer o seu coração para que tudo aquilo persista e todo juízo seja aplicado. E todo aprendizado seja comunicado. E todos eles sejam alertados com relação à falsidade de seus deuses e à verdade do único e verdadeiro Deus. A oitava praga, o que restara da última praga, agora veio a ser destruído pelos gafanhotos. Então você tem aí dois deuses estavam sendo destruídos: Ísis, deusa da fertilidade, e Amon, tá? Que não puderam fazer nada para proteger os egípcios. E pela segunda vez Faraó reconheceu o seu pecado. Faraó é humilhado. Durante muitas dinastias, o faraó era considerado Deus, sendo ele representante do filho de Ra, o Deus Sol. Sendo assim, tendo Deus tratado em reduzir a nada todas as divindades do Egito, chegaram o momento do ego e da arrogância do próprio faraó. Então temos a nona praga, que é a praga da mortandade, tá certo, dos primogênitos. Com o envio da praga das trevas, Deus estava desafiando e vencendo. Décima praga, não, são 10 pragas aqui. Agora eu visualizei a página, estava grudado aqui na outra. Nona praga, né, a questão das trevas, e aí você tem o deus Ra sendo confrontado de forma bastante direta aqui nessa nona praga, tá? Então o deus Ra, que é uma representação do disco solar, inclusive o próprio faraó está muito ligado a esse deus, né? O próprio faraó, que era considerado filho e representante desse deus. Você tem o Deus verdadeiro mergulhando o Egito em trevas, tá? Mergulhando o Egito em trevas. E nessas trevas você tem então a demonstração de que o verdadeiro Deus está atuando e julgando, né? Trazendo juízo e desmoralizando com esses falsos deuses. E agora sim, encontrei aqui a 10ª praga. Chegou o momento da última e mais catastrófica das pragas, a morte dos primogênitos do Egito, tanto dos animais como dos homens. Todas as famílias egípcias, inclusive a de Faraó, foram atingidas por esta praga, enquanto que os filhos de Israel não sofreram nenhum dano, o que levou o Faraó a deixar o povo hebreu sair da terra. Com isso você tem total destruição
dessa postura arrogante, destruição dessa postura obstinada, né? E com isso você tem uma demonstração do poder e do cuidado de Deus em fazer com que esta verdade seja comunicada acerca de existir um só e verdadeiro Deus. Então com isso você tem isso sendo exposto, e agora o povo que está observando, que está vendo toda essa demonstração, pode fazer uma escolha, pode permanecer nas suas religiões por mera tradição, permanecendo na adoração desses falsos deuses, ou a partir desta demonstração mudar de vida, mudar a sua opção, né? Fazer como fez aquele general que veio até Eliseu, tá certo? Naamã, que se compromete a adorar o verdadeiro Deus agora, uma vez que ele teve a demonstração do verdadeiro, de quem é o verdadeiro Deus, do seu poder, da cura, né, que recebeu. Então ele diz: eu permanecerei na corte do meu rei, sendo seu servo, né, obedecendo-lhe, mas agora eu sei quem é o verdadeiro Deus. Então você tem essa situação de Naamã, que eu acredito que é uma analogia para aquilo que está sendo oferecido aqui, a demonstração de quem é o verdadeiro Deus e a condenação dos falsos deuses, através dessas 10 pragas, né? Você tem a 10ª praga que foi derrubada, que foi lançada sobre o Egito. A saída de Israel, a instituição da Páscoa, e é interessante porque o Pessach, tá? Pessach que foi instituído aqui, ele é um cerimonial instituído ainda em terras egípcias. Então é interessante porque haverá essa celebração desse Pessach, que posteriormente será celebrado por Josué para entrar, né, para dar início à conquista da Terra Santa, dar início à conquista da terra de Canaã. Então, ao milagre da travessia do Jordão, a circuncisão daqueles que são filhos dos que saíram, tá certo? Em peregrinação pelo Sinai, dos que saíram da escravidão egípcia, são seus filhos, sendo as pessoas que deram início à peregrinação e adentraram a Canaã apenas Josué e Calebe. Os demais são filhos daqueles que saíram, que deixaram o Egito, e que peregrinaram ali 40 anos pelo menos por aquelas regiões desérticas, devido à sua constante, né, sua reiterada atitude de desobediência para com Deus. Então você tem essa punição de Deus em relação a eles. A instituição da Páscoa, então o cordeiro em perfeito estado, que será comido dentro de casa, tá? Pela família, que estará com vestes adequadas para sair, cajado na mão, cingido os lombos, comido com ervas amargas, todo o fermento sendo removido daquele ambiente, ele será assado, tudo será consumido. O que não for consumido, que a família não conseguir consumir, será queimado, totalmente queimado. Antes disso, sangue é removido. E aí o chefe da casa vai nas vergas, né? Nas ombreiras e na verga da porta, e faz a marca com sangue, então marcado com sangue, ombreiras e verga da porta. Quando o anjo da morte, o enviado de Deus para juízo, para subtrair aquelas vidas, passar pelo local e ver a marca, então ele não vai adentrar aquela casa. Situação esta que trouxe grande prejuízo, grave prejuízo sobre todos os egípcios, né, que não estiveram sob essa orientação, e o faraó. O faraó mesmo foi atingido com a morte de seu primogênito diante desse juízo divino. Toda a vida pertence a Deus. Deus não comete injustiça em tirar vida, porque toda a vida é dele. E não existe pessoa inocente. Todos são culpados porque são pecadores. Todos são pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como dirá Paulo futuramente na carta que escreverá aos Romanos. Então todos são pecadores diante de Deus. Deus os salva pela sua graça e misericórdia, ok? Mas o mesmo Deus que opera a salvação também opera juízo. E é a situação de juízo. E ele está trazendo juízo sobre a terra. E está requerendo o que é dele. Toda a alma, toda a vida lhe pertence. Então ele requer essa vida das mãos dos egípcios, os primogênitos. A 10ª praga, a praga da mortandade dos primogênitos. A instituição da Páscoa, tá? O Pessach, passagem, saída. Então você tem aí essa estratégia, esse pacto, essa aliança de Deus com o seu povo, né, através do Pessach. Então você tem algumas instituições importantes estão surgindo. Você tem a
a circuncisão, tá? Que inclusive esqueci de mencionar na situação em que eles estavam no Egito, em que eles não tinham ainda uma lei escrita, eles não tinham uma manifestação teofânica poderosa de Deus em relação a eles. Então você tem essa tradição do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e a circuncisão. Tá? Então você tem essa situação da circuncisão, que é um pacto abraâmico. Né? Então, um pacto abraâmico. Então você tem a situação conforme descrita. Israel sai do Egito. 430 anos havia se passado desde que Jacó havia descido com a sua família para aquela terra, mas agora uma multidão pertencia a essa família que, conforme diz Cox, 2005, página 167, mas considerando a bênção especial de Deus, aceitamos que Israel crescera a uma população estimada de quase 3 milhões. Quase 3 milhões de pessoas se deslocando pelo deserto. Então essa é a estimativa para o volume, né, do povo de Israel vivendo naquelas condições. Israel não seria mais dominado e liderado pelo tirano egípcio, mas daqui para frente Deus passaria a liderar seu povo, usando aqueles que por ele fossem escolhidos para tal missão. Somos informados ainda de que, enquanto os egípcios choravam os seus mortos, Moisés desenterrava os ossos de José. Olha que coisa extraordinária, isso aqui é maravilhoso. José requeriu que isso fosse feito em relação a ele, que os seus ossos fossem transportados. Ele é de fato uma tipologia importante na Sagrada Escritura, e ele demonstra a sua fé ao requerer que seus ossos sejam desenterrados e levados quando o povo dali sair, quando o povo saísse do território egípcio, para levá-lo consigo em direção à terra prometida, cumprindo-se assim a profecia de Josué. Muito bem. Verdadeiramente Deus é soberano e cumprir todos os seus propósitos, e cumpre, né? É soberano e cumpre todos os seus propósitos. Assim, o livro do Êxodo é concluído, e como podemos notar, muitas são as lições que podemos extrair deste importante livro do Pentateuco. Então, Êxodo, conforme em tela, saída, né, do grego, no hebraico Ve'ele Shemot, são esses os nomes, né, que é as frases iniciais. Autoria Moisés, 1440, né, acredite-se, conforme foi colocado aqui. 1445 é a saída, né, o início da peregrinação. Primeira etapa da jornada ainda. Período desde o nascimento de Moisés, tá? O relacionamento entre Amrão e Joquebede, 1526 a.C., até o começo da jornada pelo Sinai, 1445 a.C. Tempo de 1526 até 1445 a.C., né? O período de extensão da narrativa. A narrativa cobre todo esse período. Tema: libertação pelo sangue. Você tem essa situação, né, de todo aquele processo que Deus desenvolve de punição dos egípcios, tá? Fechando com a 10ª praga, a praga da mortandade dos primogênitos. E a marca do sangue que é colocada nas ombreiras e na verga da porta. O que é uma simbologia importantíssima para nós, com relação ao sacrifício do cordeiro. Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, Cristo falando acerca da celebração da Santa Ceia, o que vamos colocar assim, uma linha de continuidade do Pessac, tá? Sendo o Pessac referencial para Israel, devido à questão da saída do Egito, e a Santa Ceia referencial para nós, devido à nossa nova aliança em Cristo Jesus, sendo ele o cordeiro. Ali um cordeiro é tomado, sacrificado dentro da ceia familiar, o sangue é passado nas ombreiras e na verga, e a família consome aquele cordeiro apressadamente, com ervas amargas. Aqui Cristo se oferece por nós vicariamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sangue cai sobre nós e nos purifica de todo pecado, e o anjo da morte não pode nos tocar. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos toda essa simbologia que se aplica, né, de forma extraordinária a nós. Tempo, conforme eu já falei, tema: libertação pelo sangue. Conteúdo histórico:
desde a vida do povo no Egito até a construção do tabernáculo, legislativo, decálogo, bem como leis civis, morais e religiosas. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Chamado de Deus para com Moisés a partir daquela sarça ardente que não se consumia. Então Moisés foi ali conclamado para cumprir essa ordenança de Deus e trazer libertação ao povo de Israel. Tá? Então você tem aqui essa descrição, conforme apontada, né, do livro de Êxodo. E você tem também o livro de Levítico. Tá? Vamos avançar só um pouco mais. Indo agora para o livro de Levítico. Levítico na página 43. Mais que qualquer outro livro do Antigo Testamento, pelo menos no que tange a imponência de seu vocabulário, tá? Levítico evoca Israel a ter uma vida de santidade, conforme P. Hamilton. Tá? Estudaremos o terceiro livro da Bíblia Sagrada, isto é, Levítico. Perceberemos que este livro contribui eficazmente na informação de como Israel se desenvolveu como nação e povo de Deus. Assim, o plano divino em redimir os homens de seus pecados, apontando assim para a obra redentora de Jesus Cristo no Calvário, um livro muito tipológico em relação ao sacrifício definitivo de Cristo Jesus. Os hebreus chamaram este livro de Vaikra, em virtude da sua primeira frase, o Senhor chamou, que denota o serviço de Deus no santuário. Aliás, eles também se referiram a ele como a lei dos sacerdotes. Já a Septuaginta chamou de Levítico ou Leviticon, por causa da ênfase que este livro dá ao sacerdócio, embora os levitas sejam mencionados apenas em 25, 32 e 33. Portanto, nos dedicaremos ao estudo deste importante e indispensável livro do Pentateuco. Ele vai caminhar aqui, livro e sua importância. A mensagem que Levítico traz é indispensável para o acompanhamento da progressão do Pentateuco, isto é, compreensão dos 5 primeiros livros da Bíblia, e inevitavelmente passa pela leitura e compreensão deste que é o seu terceiro livro. Por exemplo, Deus tirou o seu povo do Egito com o propósito de que este o servisse, e Levítico ensinou o povo de como isso deveria ser feito, o que demonstra também uma grande importância. A fim de percebermos esta importância, analisemos primeiro as palavras de Donald D. Turner sobre a relação desse livro com Cristo. Ele diz: o Senhor Jesus Cristo é o cumprimento ou a realidade, o antítipo. Então temos o tipo, tipologia, tá? O tipo e o antítipo. Então o livro fala acerca de um fato histórico real, os sacrifícios que eram realizados, o tabernáculo que foi construído, o cerimonial, o culto, é um fato histórico. Mas ele também se torna um tipo, porque ele é uma representatividade para algo futuro, que será o seu antítipo. Tá? Então é um fato real, torna-se um tipológico, torna-se representativo, e futuramente surgirá um antítipo, aquele que pega do representativo e traz para a realidade, que cumpre em si mesmo, que demonstra em si mesmo. O Levítico, sacrifícios para que os pecados fossem cobertos, e mantendo a comunhão com Deus. Cristo, o sacrifício definitivo. Aquilo que foi parcial em Levítico, aquilo que foi periódico, vamos colocar assim, tá? Será permanente em Cristo Jesus, o sacrifício definitivo. Tá? Então, tipo e antítipo. Ele é o nosso pontífice perfeito, do qual Arão era tipo ou símbolo. O Senhor, como nosso sumo sacerdote, tem feito para nós tudo o que fez Arão para os judeus, né, ou para os israelitas de modo geral, né, não só judeus. Os judeus também estavam ali, mas israelitas. E o tem feito em forma permanente, sem necessidade de repeti-lo. Hebreus 8, 1 ao 6. Ele conseguiu o perdão dos nossos pecados, tirando a culpa. Ele é a nossa paz. Ok, então temos aí essa representatividade maravilhosa, né, entre tipo e antítipo, entre Vaikra, entre Levítico e Cristo Jesus, né, o sacerdócio definitivo de Cristo Jesus. O tema, tá? A autoria, a data, temos aí informações relevantes que na verdade já estão em tela, já vamos fazer uso.
O objetivo, adotaremos o mesmo padrão de abordagem em que destacamos o objetivo histórico-teológico do livro. Histórico, assim como esse do livro de Levítico, contribui de forma singular com informações acerca da construção de Israel como povo e nação, bem como com a nossa própria espiritualidade e relacionamento com Deus. Teológico, a contribuição teológica do livro de Levítico é grandiosa e riquíssima, página 47. Portanto, buscaremos realizar um resumo fiel e capaz de nos conceder um panorama dessa contribuição. Levando em consideração o tema central deste livro, que já vimos anteriormente, podemos afirmar que se trata de uma convocação de Deus ao seu povo, para que este, conforme vemos nos rituais estabelecidos por Deus neste livro, indubitavelmente trata-se de um aspecto teológico fundamental e essencial e que nos reserva grandes lições espirituais e práticas. E aí, falando acerca desses aspectos históricos, quanto que Gênesis, Êxodo, Número nos dão descrições acerca de narrativas históricas, Levítico e Deuteronômio, Levítico fala de um contexto sacerdotal, construção do sacerdote do tabernáculo que foi efetuada em Êxodo, mas aqui temos o estabelecimento do sacerdócio, aqui temos a produção de leis que estabelecem a prática correta de culto. O culto tem que ser feito em conformidade com aquilo que Deus exige. Toda a purificação, todo o ritual de purificação, toda aquela liturgia, tá certo? Sacramental. Então tudo aquilo que será usado, como será realizado, quando será realizado, para que será realizado, tudo isso está descrito, né, nesse trecho bíblico, nesse texto bíblico de Levítico, né? Levítico se dedicará a isso. Conteúdo histórico fala acerca dessa instituição, né, do sacerdócio e desse cerimonial. E teológico, você tem a situação de Levítico como uma grande representação, tá? Demonstrando como Deus produziu, como Deus criou essa oportunidade deles estarem se purificando de seu pecado, mas isso é transitório, apontando para aquele que virá e que realizará isso de forma perfeita. Tá? Aí você parte para um esboço do livro mostrando sacrifícios de 1 a 7, diversos tipos de sacrifício, ordenamento para eles. É do jeito que Deus está ordenando, não do jeito que eles acham que tem que fazer. E é interessante trazer muito da lógica de Levítico para os nossos dias, porque devido a certas facilidades do tempo da graça, algumas pessoas pensam que a coisa agora está assim, debandada, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E na verdade se surpreenderiam em saber que Deus continua sendo o mesmo Deus, que tem exigências, que exige santificação, que exige dedicação, que exige reverência, tá certo? A sua presença maravilhosa. Levítico nos dá essa noção de que Deus exige isso, Deus exige reverência, Deus exige cuidado na sua obra, exige dedicação naquilo que estamos fazendo. Então ele estabelece como serão os sacrifícios, 1 a 7. O holocausto, Levítico 1, também os 6, 8 ao 13, 7 e 8, tá? O sacrifício totalmente queimado. Oferta de manjares, cereais e oblação, Levítico 2, 6, 14 a 23, 7, 9 e 10. Você tem ordenação, né, para essas ofertas. A oferta pacífica, aquela que até as pessoas também participavam, comiam, né, juntamente, aqueles sacrifícios que eram cozidos, parte era queimado, parte era cozido e era alimento ali para aqueles que estavam presentes. Esta oferta poderia ser oferecida com touro, carneiro ou bode sem defeito, macho ou fêmea, podendo ser acompanhado de cereais. Além do caráter expiatório, esse sacrifício apontava também para a comunhão. Encontramos 3 tipos de oferta pacíficas, de ações de graças. 3 tipos de oferta pacífica: ações de graças, 22 e 29, voluntária e votos, 22, 17 ao 20. Oferta pelo pecado, Levítico 4, 1 ao 5, 13, o 6, 24 ao 30. Tá? São as ofertas pelo pecado agora, devido ao cometimento de um erro, né, de um deslize,
você tem então a reparação. Você tem esse ato que foi estabelecido e que, acredito eu, é uma medida pedagógica para que a pessoa possa pensar, refletir acerca das consequências de seus atos e não para que ela faça barganha. O que posteriormente, tornando-se, assumindo esse tipo de significado, será destruído pelo próprio Deus, porque Deus rejeitará esse tipo de prática. Deus não receberá cordeiros, nem bodes, nem ofertas como troca pelo pecado, como barganha pelo pecado. Ali você tem uma oportunidade oferecida por Deus para que eles pudessem se redimir e assim abandonar esse tipo de prática que é condenável de acordo com a palavra de Deus. Agora, quando eles invertem essa noção, quando eles perdem essa noção, né, quando eles perdem essa reverência, então tudo aquilo perde o sentido, conforme a gente vê em Isaías. Que Deus demonstra ojeriza para com os sacrifícios, devido à motivação incorreta. Consagração dos sacerdotes, você tem aí esse referencial que está entre capítulos 8 e 10. Então você vê aí a consagração, os primeiros sacrifícios de Arão, o pecado de Nadab e Abiú, né, a questão deles não terem tratado com a devida reverência, mesmo sendo filhos do sumo sacerdote, não são poupados, né, eles trazem fogo estranho. Quem acendeu o fogo do grande altar, né, quem acendeu o fogo para que seja preservado dentro ali de todo aquele serviço, foi o próprio Deus, né, um fogo santo, tudo aquilo que está ali é santo, é consagrado a Deus. E foi o próprio Deus, e é aquele fogo que deve ser tomado para ser colocado no incensário, para ser utilizado no holocausto, para ser utilizado em todo serviço, porque é algo santo, é algo exclusivo de Deus. E quando eles tratam de forma leviana, pegam fogo estranho, pegam fogo de qualquer outra fonte e levam para dentro do tabernáculo, o que ocasionará a sua morte, né? Ocasionará o juízo pesado de Deus. Por apresentarem fogo estranho diante do Senhor, Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram punidos com a própria vida. Essa é a clara demonstração do zelo de Deus, do zelo que Deus tem pela sua santidade. Então você tem a seriedade com que Deus trata isso e com que Deus exige que seja tratado também por nós. Separação entre puro e impuro, todas essas designações, né, para esse tipo de tratamento, separação. Lançamento do calendário sagrado, que vai ter um certo contraste com o calendário civil posterior, tá? Então existe o calendário sagrado que atende seus próprios propósitos, e um calendário civil que precisa atender melhor a uma questão agrária, que aí você tem uma medição do tempo mais aperfeiçoada. Em vez de seguir períodos lunares, nas fases da Lua, né, ele vai seguir os períodos solares. E aí vai ter toda essa observação mais acurada para se descobrir qual a melhor forma de datação para que as estações do ano coincidam, né, estejam batendo de fato. E não tenha que ser colocado vários dias para compensar o calendário, devido a equívocos, né? Então, se vai medir pela fase da Lua, vão haver diversos equívocos. Em algum momento não vai bater com os períodos do ano, né, as fases do ano. Mudança de estações do ano. Então o calendário religioso fica mais voltado para os assuntos religiosos, né? As celebrações, os cultos, né? Todo cerimonial religioso. Tá? Azeite para o candeeiro e os pães da proposição. Azeite para o candeeiro e os pães da proposição. A consagração desses objetos que faziam parte do culto. Né? A lei do sábado, aqui estabelecida a lei a respeito do sábado da terra. E também estabelecida que a terra deveria descansar por um ano de 7 em 7 anos. Isto é, a lei do ano do jubileu. É interessantíssimo, né, a questão do ano do jubileu. Nesse ano, todo escravo era posto em liberdade. As propriedades retornavam aos seus antigos donos e a terra repousava. Não há indício de que a nação de Israel tenha observado essa lei, e alguns deduzem que este foi o motivo que os levou ao cativeiro babilônico. A questão do estabelecimento das leis por Deus, leis justas, leis que iriam colocar Israel numa vanguarda em relação a todos os outros povos, mas que infelizmente não foram seguidas
expor Israel de uma forma obediente, de uma forma submissa, o que veio ocasionar a ira de Deus e a sua grave punição com o exílio. Mas Deus, de fato, trouxe essa revelação e estabeleceu leis que poderiam trazer uma justiça extraordinária para Israel. Por exemplo, essa questão do jubileu, onde propriedades que tenham sido alugadas ou vendidas, né, seriam restituídas aos seus donos originais, escravos seriam postos em liberdade, e assim você teria a situação desse reajuste. Então a terra, mesmo devido a consequências, guerra, fome, seca, tendo, né, esse prejuízo do acúmulo de bens na mão de poucos privilegiados que poderiam então usufruir, tá certo, dos prejuízos de uma grande massa, seria reajustado com o ano do jubileu, no qual ele teria este limite para gozar dessas vantagens, vai aproveitar dessas vantagens até o data limite do jubileu. No jubileu ele tem que restituir para que não haja um peso excessivo, um desequilíbrio em relação, tá certo, a pobres e ricos. Um distanciamento e um acúmulo de bens na mão de poucos, para que seja reajustado o equilíbrio dentro da nação de Israel. Então, são leis extraordinárias, mas que infelizmente não foram acatadas, não foram seguidas de uma forma obediente. Diversas exortações ao povo sobre a lei. Na conclusão deste importante livro, somos colocados diante de grandes e diferentes exortações de Deus ao seu povo sobre a lei, prometendo-lhes copiosas bênçãos com a condição de cumprirem tais exortações. E aí tratamos agora do livro de Levítico, tá? O livro de Êxodo e também o livro de Levítico. Título do grego que obtém esse livro de Levi, né? Então chamando de Levítico, a partir da tribo de Levi. Do hebraico Vaikra e chamou, tá certo? Ou Sefer Torah Kohamim, que é o livro do estudo dos sacerdotes, livro de estudo dos sacerdotes, tá? Autoria Moisés, 1450 a.C., dentro ainda do período da primeira etapa, tá? Primeira etapa da jornada, ao período em que aborda as leis cerimoniais transmitidas nos últimos períodos de permanência junto ao Monte Sinai, para serem aplicadas com a construção do tabernáculo. Então você tem em Êxodo Deus dando toda a planta do tabernáculo, capacitando homens para o serviço, tudo aquilo sendo dirigido, né, por Moisés, né, sendo supervisionado por ele. Pronto o tabernáculo, é estabelecido agora o sacerdócio. Sacerdócio da tribo levítica. Levi é separado dentre os seus irmãos, tá? Aquela situação aquele bezerro de ouro que foi construído, aquele pecado, e a tribo de Levi que se põe ao lado de Moisés, em oposição a todos aqueles que haviam pecado dentre seus irmãos. E ali há um juízo sobre aqueles que se deixaram levar pelo culto, a adoração àquele bezerro de ouro. E Levi, por ter se destacado em relação a eles, Levi é colocado então como tribo sacerdotal, exclusiva para Deus, para realizar todos aqueles cerimoniais, aqueles sacrifícios. Não terão um território tribal, mas terão cidades dentro dos territórios tribais de seus irmãos. Ficarão espalhados pelo território de Israel, responsáveis pela manutenção da lei, pelo zelo, pelo respeito à lei de Deus, tá? Permaneçam junto ao Monte Sinai para serem aplicados com a construção do tabernáculo. Tema: santidade. Conteúdo: primeira parte, Levítico 1 ao 7, normas dos sacrifícios. Segunda, 7 ao 10, narração da consagração do sacerdócio. Terceiro, 10 ao 16, normas de pureza, impostos aos sacerdotes. Quarto, 17 a 26, livro da santidade. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ok? Então temos aí conclusão do livro de Levítico, certo? O livro de Levítico e o livro de Êxodo, conclusão primeiro do livro de Êxodo e depois do livro de Levítico, né? Vendo aí tanto a questão da peregrinação quanto a questão do estabelecimento do sacerdócio e das normas, né? As normas para a santificação, as normas para sacrifício, as normas dos cerimoniais,
e as normas gerais que estabelecem a vida religiosa de Israel. Agradeço a sua permanência até aqui. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos dar sequência posteriormente com o livro de Números, Deuteronômio e entrando agora para os livros históricos, né? Josué, seguindo até Esdras e Neemias, ok? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo.